Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Agora a gente vai iniciar mais um treinamento, tá? A gente vai falar hoje sobre um pouco sobre as práticas de estágio para a formação de quem vai iniciar estágio com a mediação de conflitos. E eu vou explicar um pouco para vocês quais são as finalidades do estágio, né? As nossas práticas de estágio são importantes para a nossa formação. Ele vai proporcionar a formação técnica profissional de vocês, pois é onde nós podemos colocar em prática todas as nossas questões teóricas, todo o nosso aporte teórico e ter um contato experiencial, né, com os nossos campos de atuação, as nossas áreas de atuação. O estágio ele nos possibilita um diálogo com outras áreas, um contato mais próximo com a nossa formação e ele vai nos auxiliar quando partimos para a nossa prática profissional. Estivermos já no mercado profissional, aí nós vamos estar lembrando aí das nossas práticas de estágio, como foi importante. Tá bem? E aí eu quero repassar para vocês uma coisa que é bastante importante para a gente quando iniciamos o nosso estágio, que são as nossas regrinhas de boa convivência, né? Que são usar roupas adequadas, para as mulheres, né, as nossas gatinhas aí, utilizar roupas sem transparência, sem muitos decotes, roupas compostas, de preferência roupas sociais, que seja calça, blusa, que não deixe muito à mostra nosso corpo. Para os homens, nossos gatos aí que vão fazer as mediações, para não chamar muita atenção, não usar calças muito coladas, usar blusas mais sociais, mais folgadas. Uso de tênis, sapato fechado, para ser uma coisa mais formal. Usar sempre o crachá é essencial e necessário, porque é a identificação de vocês quando adentram um estágio, é o reconhecimento, os clientes vão reconhecer vocês através do estágio, vão saber quem é vocês através do crachá com a identificação. E não é possível entrar na instituição sem o crachá, por isso andar sempre com o crachá. Legal, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui a nosso modo. Continuando as nossas regras, uma regra fundamental é que não falte com respeito aos colegas, clientes ou equipe de funcionários. Manter sempre um tom ameno, aconteceu algum problema, chama no particular para conversar, não ficar discutindo nos corredores, passar, cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar os funcionários quando estiver dentro das salas de mediação. Vocês sempre educados, procurar estar sempre sorrindo, para que passe um tom de calma, de harmonia no ambiente, já que nós estaremos lidando com conflitos. As pessoas já chegam muito polarizadas e é importante que nós sejamos o suporte deles, tá certo? Outra coisa que eu quero passar para vocês é que vocês evitem chegar atrasados. Porque quando nós chegamos atrasados, atrasa todo o nosso processo, as nossas mediações, elas geralmente começam às 2 horas, então é importante que todo mundo esteja pelo menos meia hora antes, para que a gente tenha um momento para conversar, tenha um momento para se acalmar. Às vezes a gente vem chegando de um trânsito cansado, já vem estressado de algum outro problema. Quando a gente chega pelo menos meia hora antes, dá tempo de dar aquela acalmada no corpo, para que a gente consiga começar as nossas mediações. Outro aspecto bastante importante, tá? É evitar o uso de celulares ou aparelhos eletrônicos durante as mediações. Isso passa um caráter de falta de ética, passa como se você não estivesse compreendendo o que o seu público está lhe trazendo naquele momento, tá? Quando a gente estiver dentro das salas de mediações, é importante que a gente esteja 100% presente, ouvindo ativamente tudo que eles estão dizendo. Passa uma impessoalidade quando você usa os celulares, passa que você não está dando importância ao que as partes estão dizendo naquele momento. Por isso que é importante que vocês evitem levar ou nem levar os celulares para o campo de estágio, tá? Outro aspecto é vocês não fazerem barulho nas dependências, porque o som ecoa dentro das salas, fica impossível a comunicação, não é possível que haja o diálogo quando estiver ocorrendo as mediações, fora que fica feio para a instituição quando se faz muito barulho e algazarras nas dependências. Não se esqueçam que as práticas de estágio vocês já estão sendo vistos como futuros profissionais, então é importante que nós ajamos como tais.
um aspecto importante, essencial, eu digo até fundamental, para que a gente reja todo o nosso estágio, é estar sempre embasado no nosso código de ética, e um dos aspectos primordiais que o nosso código de ética preza é sobre o sigilo. Então é muito importante que não se comente sobre os casos que foram atendidos nas mediações, né, que não se fale em corredores, não se fale fora de supervisão. Deixem para comentar os casos quando a gente for dar feedback, for falar sobre as mediações entre as equipes de mediações e com os seus supervisores de estágios. Não fiquem falando alto nos corredores, citando nomes, citando os casos. Isso é feio, é antiético. A gente está descumprindo o nosso código. As partes podem se sentirem constrangidas se elas souberem. Não se esqueçam que ficam outros usuários do serviço nas recepções, e muitas vezes eles podem ouvir, se sentir coagidos a participarem dos processos. Então é importante a gente manter a ética, tá? E aí, galera, pra gente dar mais uma animada aí no nosso módulo, nós agora vamos iniciar uma parte um pouco mais histórica, conceitual, para a gente poder começar a falar sobre mediação. Para vocês entenderem mediação, a gente vai ter que falar um pouco sobre esses 3 aspectos que são conceitos principais que deram início às mediações. A gente vai falar sobre conflito, espiral do conflito e justiça restaurativa. Conflito. Bem, aí tá dando uma definição bem sucinta, né, do que é o conflito, que ele está dizendo que são uma circunstância em que 2 ou mais pessoas divergem em razão de algum assunto incompatível, quando as partes têm opiniões ou pensamentos diferentes e eles acabam divergindo entre si em relação a alguma coisa, ao divórcio, a uma pensão alimentícia, ou em conciliações que ocorrem por acaso, recorrer a um pagamento, dívidas, né? E aí, quando a gente pensa em conflito, instantaneamente a gente pensa em coisas ruins, negativas, brigas, já associa a estresse, a pessoa já fica cansada só de pensar no nome, né? E aí, normalmente as pessoas externalizam isso através de reações fisiológicas, emocionais, comportamentais. A gente percebe que pessoas que estão nervosas, estão diante de um conflito, os batimentos cardíacos aceleram, soa mais, a pessoa fica toda vermelha. E dentro de um conflito é comum que as pessoas elas se comportem de formas a julgar o comportamento do outro, procurar sempre um culpado, procurar quem é o culpado por aquela situação, tem que ter alguém para culpar e responsabilizar, né? E essa situação, por essa situação que eles estão passando. Mas é importante que a gente perceba que o conflito ele nem sempre é algo ruim, né? Que pode haver a naturalização desse conflito. Quando o conflito é visto como algo positivo nas relações humanas, é uma importante ferramenta para a solução de litígios. E aí entra o papel do mediador, né? Que é importantíssimo, porque ele é quem vai ter o poder de conduzir de forma negativa ou positiva, né? A depender de como o mediador ele vai enxergar essa situação perante as partes. Por isso que é importante a gente ser imparcial em relação aos casos, não ter conhecimento prévio das pessoas que estão ali mediando, porque o mediador é quem vai conduzir de uma forma para que esse conflito seja solucionado, né? Haja uma restauração desse diálogo e não aumentar ou inflamar ainda mais o conflito, né? E vamos dar aqui mais prosseguimento a essa parte. E aí agora a gente vai falar sobre espiral de conflito. De acordo com a teoria da espiral de conflito, o conflito é visto como um ciclo vicioso. A gente está sempre numa ação e reação das partes, na qual eles veem como... Tem aquela brincadeira do cabo de guerra, quem puxa mais forte é quem vai vencer. E aí eles ficam, um puxa do lado, outro puxa do outro, e isso acaba culminando muitas vezes em ações mais severas, né? E muitas vezes as pessoas, quando iniciam um conflito, quando eles chegam num determinado ponto que eles nem sabem mais a causa inicial desse conflito. E é isso que a teoria do conflito fala, né? Que a teoria da espiral do conflito fala, que é
quando as pessoas elas entram nessa disputa de cabo de guerra para ver quem ganha, quem sai ganhando, e eles nem sabem mais as causas iniciais do que está gerando aquele conflito. E aí é o importante papel da mediação, quando a gente tenta naturalizar esse conflito e mostrar que ninguém ganha nem perde com o conflito, né? Todos saem perdendo por não conseguir chegar num diálogo. E aí a parte que estrutura toda essa nossa caminhada conceitual, que é a justiça restaurativa. Quando a gente fala em justiça restaurativa, lembre-se sempre dessa palavra, diálogo, que é quando a gente tenta resolver as coisas através do diálogo, da comunicação, mantendo uma linguagem positiva, neutra, sem tentar coagir ou inibir o outro, né? E quando a gente fala em diálogo, a gente está falando dentro do diálogo entre as partes que estão dentro de um conflito, né? Quando surge um conflito, as vítimas e a pessoa que ocasionou, né? A justiça restaurativa, ela surge na medida de solucionar os conflitos ou as situações judiciais através do diálogo. É uma técnica de solução de conflito e violência. De violência mais usadas em casos que envolvem ações penais, como, por exemplo, violência física ou por exemplo, em alguns países são utilizados em casos que ocorre assassinato, né? Que aí essa mediação é feita através da família da vítima e o agressor, que aí eles, através da mediação, eles vão tentar entrar num acordo para ver qual a melhor solução para a penalização daquele sujeito, tá? É orientada através da criatividade e sensibilidade. Vai ocorrer uma sensibilização no caso do opressor, né? De quem praticou tal ação. E aí vai ter que ocorrer uma certa sensibilização, que é feita através da escuta dos ofensores e das vítimas, onde eles vão trazer as suas partes, as suas histórias, e tentar entrar num consenso para saber como vai ser solucionado aquele caso, né? Ou mediantes que estão tentando resolver suas questões cíveis, né, que são divórcios, guarda, pensão, alimentos, que são os casos mais comuns que se utiliza da justiça restaurativa. E essa técnica ela já vem funcionando há 10 anos no Brasil. Ela é uma técnica que veio de outros países e que foi implementada há 10 anos no Brasil. Não é uma técnica, e ela hoje não é mais só uma técnica usada pelo sistema judiciário. Ela também é uma técnica que pode ser utilizada em empresas, escolas. Ela é utilizada como medidas socioeducativas na tentativa de resolução de conflitos, para que não haja uma disputa judicial ou que não haja violências físicas. E aí eles tentam restabelecer a comunicação e a convivência harmônica das pessoas, né? Como tem nesse segundo tópico dessas definições acima, portanto, verifica-se que a denominação restaurativa confere ao tema da aplicação de justiça a ideia de recuperar, de colocar em melhor estado. E segundo essa teoria, isso apenas é possível por intermédio de um processo colaborativo entre os protagonistas da relação processual. Que aí é quando a gente fala da real importância do mediador para a justiça restaurativa, né? Quando o mediador ele vai tentar intervir naquela situação, intervir não na forma de dar soluções, mas intervir para que as pessoas consigam dialogar e chegar a um consenso comum, né? Finalizando com um acordo, restaurar e restabelecer a harmonia. E aí, galera, esse foi o nosso módulo de hoje. Agora nós vamos fazer aquela revisão, né? No módulo de hoje vimos sobre as regras de boas convivências, lembrando sempre da vestimenta, do uso do crachá, de respeitar os colegas, evitar os atrasos, não utilizar os celulares, fazer silêncio e lembrar sempre do sigilo. Né? Quando a gente falar de conflito, a gente pode lembrar logo de divergência de assuntos incompatíveis, né? Quando a gente diverge em relação a algo que não me é familiar. Quando a gente fala de espiral do conflito, lembrar dessas duas palavras, ciclo vicioso e ação e reação, né? Disputa, cabo de guerra, quando a gente fala. Justiça restaurativa, a gente lembra de diálogo, restauração, processo colaborativo entre as partes, para que a gente possa
chegar numa harmonia. E aí, galera, a gente vai continuar no próximo módulo falando sobre nossas principais atividades de estágio e até o próximo módulo. Tchau!